Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 281 e vamos seguir a partir de Jeremias capítulo 10, que diz o seguinte: Deus e os ídolos. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó Israel. Assim diz o Senhor: Não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta e um artesão a modela com o seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, com pregos e martelos a fixam, para que não balance. Como um espantalho em uma plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar. Têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não temerá a ti, ó Rei das nações? Esse temor te é devido entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos. Não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e púrpura. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos, mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto: estes deuses, que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder. Ele formou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas do céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus depósitos. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. As suas imagens esculpidas são uma fraude, não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas. E Israel é a tribo da sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. A destruição vindoura. Ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada, pois assim diz o Senhor: desta vez lançarei fora os que vivem nesta terra, trarei aflição sobre eles e serão capturados. Ai de mim, estou ferido, o meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia: esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída. Todas as cordas da minha tenda serão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os líderes do povo são insensatos e não procuram o Senhor. Por isso não prosperam e todo o seu rebanho está disperso. Escutem, estão chegando notícias. Uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá estão arrasadas e transformadas em morada de chacais. A oração de Jeremias. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu caminho. Não compete a um homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com a tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome. Pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Jeremias capítulo 11. A aliança quebrada. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é aquele que não obedecer aos termos desta aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando os tirei da terra do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que lhes ordeno, e vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde fluem leite e mel, a terra que hoje vocês possuem. Então respondi: Amém, Senhor. O Senhor me disse:
Proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos desta aliança e cumpram-nos. Desde a época em que tirei os seus antepassados da terra do Egito até hoje, vez após vez, os adverti dizendo: obedeçam-me. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram o seu coração duro e mau. Por isso eu trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança, que ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados dos seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto o povo de Israel como o de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor: trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham clamar a mim, não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você, ó Judá, tem tantos deuses quantas são as suas cidades. E os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal, são tantos quanto as ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não ore em favor deste povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor deles, porque eu não os ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo, depois de realizar intenções malignas com tantos outros, será que carne consagrada evitará a sua desgraça? Poderá você, então, exultar? O Senhor a chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos. Mas, com o estrondo de um grande tumulto, ele incendiará, e os seus ramos serão quebrados. O Senhor dos Exércitos, que a plantou, anunciou-lhe desgraça, porque o povo de Israel e o povo de Judá fizeram o que é reprovável e provocaram a minha ira, queimando incenso a Baal. Conspiração contra Jeremias. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos eliminá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos Exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote que querem tirar a tua vida e que dizem: não profetizem em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu os castigarei. Os seus jovens morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Nem mesmo um remanescente restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Colossenses capítulo 3, versículos 18 a 25. Instruções para a família cristã. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa e não deve tratá-la com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em todas as coisas, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar-lhes quando estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e nisso não há favoritismo. Colossenses capítulo 4. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o Senhor nos céus. Outras instruções. Dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa proclamá-lo, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade.
O seu falar seja sempre agradável e temperado com o sal, para que saibam como responder a cada um. Saudações finais. Tíquico, irmão amado, servo fiel e colaborador no serviço ao Senhor, informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Enviei-o a vocês por esta mesma razão, que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for a visitar vocês, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus e têm sido um consolo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. A respeito dele, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, procure cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Salmo 78, versículos 56 ao 72. Eles, porém, puseram à prova o Deus Altíssimo e se rebelaram contra ele. Não guardaram seus testemunhos, foram desleais e infiéis com seus antepassados, tão imprecisos como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os santuários locais, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Quando soube disso, Deus se enfureceu e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos dos adversários. Deixou que seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como que de um sono, como um guerreiro se desperta do domínio do vinho. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, ao qual amou. Construiu seu santuário como as alturas, como a terra firmou para sempre. Escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel a sua herança. De coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos habilidosas os conduziu. Provérbios capítulo 24, versículos 28 ao 29. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que fez. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!